No século XVI, o Brasil era uma colônia portuguesa imensa, com vastas florestas, rios caudalosos e uma costa que parecia não ter fim. Administrar esse território à distância era um desafio monumental para a coroa portuguesa, que precisava lidar com a comunicação lenta, a falta de informações precisas e a dificuldade de impor sua autoridade em terras tão distantes. Os administradores em Lisboa dependiam de cartas e mensageiros que levavam meses para cruzar o Atlântico, tornando a tomada de decisões lenta e, muitas vezes, desatualizada diante dos acontecimentos locais. Notícias vindas do Atlântico chegavam à corte portuguesa, revelando o tamanho do desafio de controlar terras tão vastas e diversas, onde diferentes interesses e ameaças externas exigiam respostas rápidas e eficazes. Em 1572, buscando uma solução, Dom Sebastião decidiu dividir o Brasil em dois governos: o governo do Norte, com sede em Salvador, e o governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro. A ideia era descentralizar o poder, aproximando a administração das realidades locais. Com essa divisão, esperava-se facilitar a administração, melhorar a defesa contra invasores estrangeiros e agilizar a tomada de decisões importantes para a colônia. No entanto, a separação logo revelou problemas inesperados. Surgiram dificuldades de coordenação, disputas de autoridade e rivalidades entre os dois governos, que competiam por recursos e influência. Como manter a harmonia e a unidade entre dois governos separados por grandes distâncias, interesses próprios e desafios tão distintos? Essa tentativa de solução transatlântica mostrou que administrar o Brasil colonial era uma tarefa muito mais complexa do que se imaginava. Os dois governos refletiam realidades distintas, separando o Brasil colonial em dois mundos quase opostos. Cada região desenvolvia sua própria identidade, costumes e prioridades, influenciadas pelo clima, geografia e interesses econômicos. No norte, a cana-de-açúcar impulsionava Salvador, tornando-a um polo comercial e econômico. A riqueza gerada pelo açúcar atraía comerciantes, aventureiros e até piratas, consolidando a cidade como centro vital do Império Português nas Américas. O sul, com o Rio de Janeiro, ainda buscava se firmar, enfrentando desafios de ocupação e resistência indígena. A região era marcada por conflitos constantes, disputas territoriais e uma luta diária para sobreviver e expandir a presença portuguesa. A divisão acentuou diferenças regionais e dificultou a comunicação, já precária devido à distância. As estradas eram poucas e perigosas, e o litoral recortado tornava as viagens longas e imprevisíveis. Ordens demoravam meses para chegar, e informações desencontradas alimentavam a desconfiança entre autoridades. Muitas vezes, decisões importantes eram tomadas sem conhecimento do que ocorria em outras partes do território. Como garantir cooperação entre regiões tão diferentes e distantes? Essa era a grande questão dos primeiros tempos do Brasil. Um desafio que moldaria o futuro do país. A promessa de eficiência com dois governos logo se desfez. O que parecia uma solução inovadora para administrar um território tão vasto, rapidamente revelou suas limitações. A divisão de poderes gerou confusão e falta de clareza nas responsabilidades, tornando a administração colonial cada vez mais caótica. A distância virou obstáculo, dificultando comunicação e coordenação. Mensagens levavam semanas para chegar, e decisões importantes eram atrasadas, prejudicando a resposta a crises e a implementação de políticas. Leis contraditórias e disputas por recursos aumentaram a rivalidade. Governadores competiam por influência e recursos, criando um ambiente de desconfiança e instabilidade política. A defesa do território ficou fragilizada, facilitando incursões estrangeiras. A falta de coordenação entre as administrações deixava portos e cidades vulneráveis a ataques de piratas e potências rivais. Franceses, ingleses e holandeses
exploravam as brechas criadas pela divisão. Aproveitavam-se da desorganização para tentar conquistar territórios e estabelecer bases comerciais. Diante desse cenário de ineficiência e conflito, a necessidade de unificação se tornava cada vez mais evidente para garantir a sobrevivência e o controle efetivo da colônia. A instabilidade no Brasil preocupava a coroa portuguesa. A divisão, antes vista como solução, revelou-se um fracasso, com rivalidades e ineficiência. Pressionado, Dom Sebastião decidiu reunificar o Brasil em 1577 para fortalecer o controle e a defesa. A reunificação marcou um novo esforço de união para garantir o futuro da colônia. A reunificação do Brasil foi um marco na colonização portuguesa. Salvador foi escolhida como sede, destacando sua importância econômica e estratégica. Lourenço da Veiga foi nomeado governador-geral, centralizando o poder e eliminando disputas regionais. A centralização trouxe estabilidade e impulsionou o crescimento econômico da colônia. Salvador tornou-se o centro político e administrativo do Brasil colonial, reunindo decisões importantes e estratégias para o futuro da colônia. A cidade prosperou rapidamente, atraindo comerciantes, nobres, aventureiros e pessoas de diferentes origens em busca de oportunidades. O Palácio do Governo simbolizava a autoridade real, a centralização do poder e a unificação do vasto território brasileiro. Salvador passou a representar a união, a grandiosidade e o espírito vibrante do Brasil colonial em formação. A reunificação sob Lourenço da Veiga iniciou uma nova era de centralização no Brasil. Salvador consolidou-se como centro político e econômico, fortalecendo a presença portuguesa. O modelo centralizado moldou a administração colonial e a relação entre metrópole e colônia. A decisão de Dom Sebastião teve efeitos duradouros, lançando as bases do Estado brasileiro.